Agradecer aí a compreensão de todos. Nós estamos indo bem com o tempo e chegamos ao ponto em que cada um da mesa pode também ocupar o espaço e dizer da sua impressão, da sua resistência, da sua visão política desse processo, da sua proposta organizacional para as coisas caminharem. E a palavra é aberta, não tem uma sequência, e eu vou seguir aqueles que se inscreverem. Alguém quer começar? Pois não. Boa noite. Salve Maria. Muito obrigada por me convidar para essa mesa maravilhosa. Eu me chamo Isabel Casimira. Sou neta de Maria Casimira, preta véia Maria Casimira, que começou sua luta muito cedo. Muito cedo, eu quero dizer, 1930. E a luta dela, eu achei que ela já tinha lutado para nós, para os meus descendentes, porque ela lutava para os descendentes dela. Mas eu vejo que o retrocesso está tão grande que eu tenho que fazer o que a minha avó fez: formar guerreiros para nos suceder e para fazer esse enfrentamento, que nós temos que ter consciência que é luta ferrenha, luta forte, e nós vamos conseguir, porque nós estamos acostumados a lutar. Nós nascemos para lutar, nós chegamos aqui para lutar. E também que a fé é aprendida. Eu aprendi a ter fé com a minha avó, com a minha tata. E essa fé aprendida é que me faz ser forte, é que me faz formar guerreiros. Pessoas que vão saber o motivo da luta, por que lutar, para que lutar, e o sentido da nossa ancestralidade de achar que a luta é só hoje. A luta começou ontem e foi eles que lutaram, foi eles que nos ensinaram a lutar, e é com eles que nós temos que lutar sempre, e ter sempre eles como nosso exemplo. É isso. Muito obrigada. Estou querendo registrar para a organização que o MOA fez uma proposta de que ao final do evento tivesse um documento que pudesse veicular as informações para os outros grupos que estão nessa rede. E é uma proposta do MOA, caso exista consenso em torno disso, que depois a gente pode avaliar informalmente, mas o pessoal da organização se orienta um pouco por essa possibilidade que, se for consenso, eu realmente acho que é um documento que vai ter uma importância grande. Quem se candidata a falar? Já temos. Boa noite a todos. Eu peço bênção aos meus ancestrais que me fizeram estar aqui hoje, a Exu, ao Oxalá, que é dono do dia, pela qual hoje eu encerro um preceito de 16 dias que a gente passou lá no nosso axé. Paulo Afonso, a gente está junto, né, Paulinho? Eu fui anotando algumas coisas aqui que eu achava importante dizer. Para quem não me conhece, eu sou Iorixá do terreiro de Candomblé, na região do bairro Céu Azul. Me chamo Andréia, sou Andréia de Ansan. E primeiro eu queria tomar a bênção de uma pessoa que acompanhou quando eu nasci e acompanhou quase toda a minha trajetória, que por felicidade está compondo essa mesa hoje, que é o Pai Catu. É muito bom quando a gente vê. Eu costumo aliar a minha fé a uma grande árvore. Eu acho que tudo na nossa vida são sementes que a gente planta e essa semente toma uma força. E eu me vejo como uma semente que foi plantada há algum tempo atrás. Me sinto muito honrada de estar nessa mesa, principalmente por estar sentada ao lado de duas pessoas que encabeçaram parte da minha história. Como eu disse, o Hélio é um dos que me viu fazer santo.
e a outra é Macota Celinha, porque foi a mulher que... Eu não canso de dizer isso, né? Ela foi a mulher que me disse, que me ensinou que uma casa de candomblé ela tem poder político, que ela é formadora de opinião, que não é só fazer santo de ninguém, que não é só fazer orixá, que não é só viver por orixá, mas é viver pra gente. Isso eu devo a você, Celinha. Você sabe disso. Benção, Celinha, por esse ensinamento que eu tento passar para os meus hoje. É com muita honra. Eu sou muito agradecida em ação pelo dia que ela botou você na minha vida. Eu vou ser breve, vou tentar, né, gente? Eu falo muito. Primeiro eu quero parabenizar a Macota Cássio pelas palavras que ela falou, que acho que ela resume tudo aquilo que a gente queria falar sobre fé. Quando ela fala as palavras mãe, quando ela fala ancestralidade, quando ela fala família, quando ela fala resistência. E fé é isso. Fé é aquilo que move a gente todos os dias. Fé é uma coisa que a gente nasce, mas que também a gente aprende, que também a gente vive. Porque fé não é só quando está tudo bom, né? Fé é um estado de vivência. Para mim, candomblé, orixá, é isso, é uma filosofia de vida. Eu queria falar também da questão do afoxé, que é um dos motivos pela qual a gente está aqui. Hoje eu estou aqui para aprender com eles essa questão de afoxé. Mas que é muito importante a gente entender que quando a gente vai para a rua falar sobre a questão do terreiro, quando a gente vai brincar um pouquinho e contar um pouquinho dessa vivência, a gente está usando aquele espaço para a gente resistir, para a gente dizer que a gente existe. A gente está engatinhando. Eu concordo com meu pai Paulo Afonso quando ele diz que a lei não está preparada para nos respeitar, a lei não está preparada para nos entender e nem tampouco para nos acolher. Mas a gente está começando a engatinhar. E como todo um bebê que engatinha, a gente vai levantar, vai aprender a andar e vai aprender a correr. E vai aprender a nos respeitar, a nos unir e não segregar como a gente faz. Porque o grande problema que a gente vive hoje é a desunião que a gente passa. Porque se a gente fosse mais unido, não ia ter para ninguém. Porque a gente é em número maior, a gente fala a mesma língua, a gente acredita nos mesmos deuses. É isso que eu queria falar para você. A bênção de todos. Parabéns pela Companhia Mutumbá, pela iniciativa. Lu, de você, se apresente aí. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho muito orgulho de ser sua Yaorixá. Sabe a sua vida? Segue em frente. Porque toda guerreira, minha filha, apanha, mas a gente vence. Que por Oxoguian, que também é dia de hoje. Oxoguian também. Oxoguian é um guerreiro que aprendeu alguma guerrear. Que ele lhe abençoe. E com seu escudo, ele proteja de todo o mal e toda a mazela. Parabéns pela sua iniciativa junto às demais companhias. A bênção de todos. Eita, acho que eu estou sendo mais privilegiado, porque vai bênção para todo lado e eu estou no meio delas todas aqui. Eita, mas estão pedindo para registrar a presença de Avelin Buniacan, representante do movimento de resistência indígena. Por favor. Muito obrigado pela presença. Estamos juntos também, sempre, né? E Daniel, contramestre do mestre João. E Maria Luísa Flor Pereira, que coordena há 35 anos um projeto de resistência dentro de uma escola, já há 35 anos, chama assim a Diversidade. Estamos indo bem com o tempo e estamos bem mesmo. Acho que vai dar até um debatezinho. Você vai falar agora? Quero. Pois não. André me provocou. Bem, primeira bênção a todas e todos os meus mais velhos, meus mais novos. Eu quero cumprimentar a mesa na figura do meu padrinho, quem eu tenho orgulho de falar que eu só sou Macota Celinha porque ele me levou para o terreiro. E ele me levou no dia que eu fui suspensa e estava no dia que meu nome saiu na sala. Então, em nome de Paulo Afonso, eu queria cumprimentar toda a mesa e dizer que é a mesa toda de Iaiá, né? Minha mãe está aqui reinando absoluta.
fazer o quê? Bem, então vamos lá. É um tema desafiador, né? Falar de direito e fé. Será que é o direito a ter fé? É isso que eu quero discutir. Eu quero discutir aonde está o meu direito de ter fé. Porque o direito já foi embora há muito tempo, né? Do ponto de vista da justiça. E aí, eu não sou uma mulher iorubá, mas eu sou uma pessoa que aprende todo dia nos pouquinhos que eu cato, sabe, amor? E esses dias eu catei uma coisa assim, ó. Não se consegue esconder por muito tempo um cadáver das moscas. Odimeji. E, para mim, o que nós vivemos no Brasil é exatamente o que Odimeji me traz. A justiça brasileira foi desmascarada por ela mesma. Não precisou de ninguém. Eu falo assim, Xangô é muito bom. O povo vira, o que está acontecendo? O país está na cara. Estão nos mostrando o que está acontecendo. Sabe cachorro quando você embrulha na linguiça? Que os caras vão roendo a carne, vai ficar na cordinha até se enforcar? É isso que aconteceu no Brasil essa semana. Os caras deram tanta corda que está assim. O problema é que no estado de exceção, por mais enforcado que esteja, não quer dizer que eles não tenham poder. Acho que é essa avaliação que nós temos que fazer. Mas que está desmascarada a justiça brasileira para o mundo, isso está. E aí, e para nós, fica aquele velho desafio. Eu falo o seguinte, eu sou uma mulher eminentemente política. Eu venho de uma tradição eminentemente política. Matriz africana é política, porque Orixá em Kissi-Vodun negociou e articulou todo o tempo para poder existir nesse país. A todo tempo, na nossa tradição, se faz política. Eu vou conversar com o Exu, eu faço política. Eu vou no pé de Oxalá vai à guerra, olha que religião maravilhosa. E a minha religião é eminentemente política, senão nós não estaríamos aqui falando dela. Então, por isso que eu falo muito isso, sabe, Dé? Que eu viro e falo assim, o fazer política, as pessoas têm que entender o que é esse fazer da política. Mas o preço do arroz, quem decide é os caras lá que fazem a política. E nós temos que trazer isso para os nossos terreiros. E aí, é a discussão que eu trago. Aonde está o meu direito à fé? Paulo Afonso trouxe o caso de Santa Luzia. Babalorixá, o Ailton, que não era Babalorixá, era pai, era umbanda, ele morreu. Foi enterrado semana passada, está fazendo 15 dias amanhã. Ele estava com depressão porque o seu terreiro estava fechado. O racismo mata na subjetividade, porque ele tira o nosso direito sem ninguém ver o que ele está fazendo conosco. Essa é a grande discussão que nós temos que dar conta. E as pessoas fingem, era um furúnculo, deu uma sepsemia. Não, ele morreu porque um racista de um promotor falou que não podia tocar tabaco. Nós temos que ter coragem de assumir essas coisas. Nós temos que ter coragem de dizer que o cara que invadiu o terreiro de Bica, invadiu porque nos odeia. Porque ele é tão prepotente que só ele merece ir para o céu. Eu vou para o inferno. E eu já falei que não precisa preocupar se eu vou para o céu ou para o inferno. Aliás, faço até uma discussão. Se ir para o céu significa encontrar Edir Macedo, Crivella, cacete, a quatro, eu não quero ir não. Eu já sofri demais aqui com essas porras, não quero ir para lá para sofrer mais não. Então tem que fazer inclusive essa discussão. E aí, e eu queria trazer, porque assim, a discussão da intolerância, eu não gosto da palavra intolerância, eu prefiro desrespeito. Porque eu tolero cólica, tolerava, né? Fiquei velha, parei de tolerar. Eu tolero cólica, dor de dente, sabe? Você tolera aquilo que não tem jeito, você suporta. Agora o outro, a forma de rezar, eu vou ter que ser tolerada. Você tolera, você não respeita. E aí eu acho que nós temos que começar a fazer essa discussão. Não é intolerância, é respeito à diversidade, ao nosso direito e à nossa liberdade. E aí o Maquiavel fala uma coisa muito séria em relação a isso. Quando ele vira e fala assim, os princípios, os preconceitos têm raízes mais profundas do que os princípios. O princípio vai para o saco, o princípio vai para a lua, o princípio não existe
quando eu sou extremamente racista, preconceituoso, e nós temos que incorporar o debate do racismo religioso, sim. O problema que incomoda no nosso país não é a galinha que eu corto a cabeça, não, porque eu corto mesmo. Galinha, pato, mar, o que aparecer e orixá me pedir. Porque eu não estou sacrificando animal. Eu estou sacralizando e tornando a carne dele sagrada para o que eu acredito. O que incomoda no Brasil não é isso. O que incomoda no Brasil é a origem desta religião. É uma religião de pretas e de pretos, ressignificada em nosso país. É isso. Isso que incomoda. Porque se virar para mim e falar, macota salinha, você mata galinha. Galinha, pombo, pato, cabrito, boi. Porque eu estou tornando sagrado um alimento. E convido todo mundo para ir comer comigo. Eu não como pena, vísceras, aí ninguém come. Agora a carne eu como, dou para o meu orixá, dou para o meu inquice, dou para o voodoo. Eu dou porque eu acredito que ele coma comigo. E não é isso que incomoda o racista religioso do Brasil, não. Porque se for assim, vamos fazer um debate com os caras. O cristianismo rompe com o sacrifício quando Jesus Cristo se imola cordeiro. E ainda hoje se come a carne de Cristo e bebe o sangue de Cristo. E não é símbolo, é antropofagia teológica. E nem por isso é o desrespeito. O Brasil exporta carne para o mundo árabe. O Brasil tem uns judeus que tem carne kosher. Qual a diferença do ogã de corte do terreiro para o sacerdote muçulmano que corta o boi que eles vão comer? A cor só e o poder aquisitivo. Não posso esquecer disso. É isso. Então isso é racismo religioso. Nós estamos sendo impedidos de exercer o nosso direito, a nossa prática religiosa, porque os caras sabem que a nossa religião é de origem de pretas e pretos africanizados por uma contingência. Ponto. Nada contra quem não é negro, até porque a minha religião é do acolhimento. Na porta do terreiro ninguém vai perguntar qual é a sua conta bancária. Nós abraçamos, a minha religião é a religião da generosidade, que abraça a todas e todos. E isso nós temos que colocar em nossa mente. Isso nós temos que ter como certo, porque, gente, eu não quero colocar para vocês que a minha religião é... Não, a minha religião é de felicidade. Eu vou lá pedir a André para me dar um banho, para me ficar bonita, gostosa e cheirosa. Nenhum problema. A menina evangélica vai no culto da solteira. A católica cozinha o Santo Antônio feijão. Está todo mundo procurando um amor. O que incomoda é a minha forma de buscar o meu amor, é porque eu sou preta. É porque a minha religião é de preto, e a minha religião é a religião do amor, da dança. Eu danço mesmo, eu canto, eu celebro a vida. Eu não sou fruto do pecado. E é esse antagonismo que faz com que os caras nos odeiem. E aí, quando traz o debate, eu estou encerrando para não acabar com o seu tempo, porque você não me falou o tempo, e eu sou uma mulher que gosta de falar muito. Então, se você não está falando, eu fico preocupada. O que eu quero dizer para vocês é que a minha religião é a do acolhimento. É a religião que te acolhe, que te abraça. Mas não se esqueça de onde vem essa religião. E esse é o problema da classe média brasileira. Ela quer a sala do terreiro. Ela quer a sala da Umbanda de Ricardo, do terreiro de Andréia, de Moa, de Guidoialê. Ela quer a sala do Rosário da minha Rainha Conga. Ela não quer a cozinha. Porque ela precisa se justificar para a sua pequena elite que não dá conta do meu poder. Que ela até vai ali, mas ela não entra muito naquela cozinha. Aí surgem as Equetes Colofé, os Ogãs Colofé, as Macota Colofé, que é aquele que só vai para poder dar beça. É verdade. Aí sai aquele texto daquele professor da UNB, falando que a comida na encruzilhada é para alimentar os famintos. Aqui para ele, né? Não, é peixe mesmo. Não tem o menor problema. A comida da encruzilhada tem dono, CPF, endereço, é Enzila, é Exu. Qual é o problema? A vela não é para espantar mosquito não, porque Exu não tem problema com mosquito.
Não é assim? Não é para alimentar. E a classe média tem que entender isso, porque senão ela vai ficar justificando a minha fé para poder estar dentro dela. E quando ela entrou lá, eu não precisei justificá-la. Eu a abracei. Nós acolhemos todos que chegam. E a obrigação de quem é acolhido é acolher. É compreender. Não é obrigado estar lá. Vai quem quer. Nós não somos catequistas. Nós não batemos na porta distribuindo. Tem uns que fazem assim, mas a gente até detona, né? Mas aqueles cartazinhos lá de joga abuso, não sei o quê, busca o amor em 7 dias. Deixa. Mas toda religião tem seus problemas e na minha também tem. Mas na sua grande maioria, nós não saímos na rua catequizando ninguém para ir para dentro do terreiro. Vai porque quer. Então encolhe essa. A religião é de preto e de preto. Ressignificada e que te faz feliz. Porque no fundo, a classe média também pensa que não dá para ter uma religião de dor, de sofrimento e só de sacrifício. E é essa compreensão que eu acho que tem que ter. E aí, finalizando de verdade, bem verdadeira, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a sociedade brasileira, ela precisa tomar um belo de um banho de realidade. Até hoje está faltando tomar banho, né? Nós estamos aí vivendo um estado de golpe. Nós tivemos um estado social destruído em 1 ano de desgoverno. Agora 1 ano e meio já não tem nem mais resquício, não é? Nós estamos vivendo o desmascarar da justiça brasileira, mas nós também estamos vivendo um crescendo de discriminação e de preconceito contra o meu jeito de rezar. E aí, nós estamos chamando, junto com a chamada de Afoxé, para que essa cidade seja derramada de amor no domingo. Para que nós saiamos às ruas, para dizer para quem tem inveja, porque na verdade, sabe, amor, eu falo que os caras são muito invejosos. Porque é tão contido o modo de rezar, que agora eles estão levando tudo nós para rezar lá dentro, de tanta inveja que tem da nossa felicidade em louvar. Né? Agora já tem um bolinho de Jesus, já tem... eu falei, esse dia eu falei com o Exu Caveira assim, rapaz, a comida lá é muito boa, né? Então, o cara quer tudo do meu sagrado para ressignificar no preconceito dele, na discriminação. E aí eu acho que nós temos que ter uma atitude política. Política, só usa conta quem tem direito a ela. O que está na minha cabeça não está na do intolerante, do preconceituoso e do racista. Não está. E aí a gente está chamando todo mundo para domingo, se concentrar aqui na porta do CRJ, para a gente derramar um banho de amor sobre essa cidade e dizer para os invejosos o seguinte, beijinho no ombro, nós somos felizes com o que a gente acredita. Obrigada. Pois não. Benção, Pai, benção minhas mães, salve Maria, saravá a todos. Meu nome é Ricardo. Que responsa falar depois da macota, né? Mas pra alguém, né? Pai, Ricardo, só um pouco de Oxóssi pra dar um beijinho assim. Fica desse jeito, olha isso aí. Mas vamos lá. Eu não vou segurar essa sozinha, não. Nós estamos falando de chamada de Afoxé e eu quero dar uma chamada em vocês. Depois de tudo que nós ouvimos, ainda vamos ouvir, o que vocês vão fazer com isso? Quando descer ali para fora, como vocês vão agir? Né? É natural resistir, e como a Cota bem diz, nós somos especialistas em resistir sorrindo. Mas é necessário o avanço. O avanço tem que começar a partir de cada um, da casa de cada um, né? Principalmente que estão presentes ouvindo aqui essa poderosa mesa. O que vamos fazer para o nosso irmão do lado? Que mão vamos estender a ele?
estado de golpe, de direitos, N já citados. Os mecanismos de defesa não nos contemplam, porque dentro deles não participamos de nenhum deles, na construção deles, e muito menos dessas leis que criam e nos colocam no meio delas. Então minha fala realmente é essa: saber o que vocês vão fazer com tudo que vocês estão escutando. Consigo olhar no olhar de cada um, sei que são todas pessoas inteligentíssimas e de grande absorção, de grande força e vontade. Vamos sim, domingo, aguçar essa cidade de amor e de força, de axé, na chamada, mas eu queria mesmo fazer a chamada. O que você está fazendo? Está só escutando? O que você está movimentando dentro disso tudo? É necessário avanço. Nós queremos avanço nas leis, avanços políticos, avanços materiais, mas é muito necessário a gente avançar, não esperar esse avanço até nós. Porque eles estão avançando em nós. Então, minha fala breve é essa, né? Eu sou Piaba, no meio dessa mesa poderosa, quero escutar mais um pouco, mas antes que eu podia perder essa oportunidade, depois da fala da Macota, do pai aqui, né? De aproveitar o título, a chamada da Foché, mas essa chamada, há necessidade de a gente nos fazer atender essa chamada. A nossa fé está num estado de perigo que nos convoca. Sabe? Então, acabar de escutar os pais, as mães aqui, queria realmente que a gente levasse isso para mentalizar, isso aí para a gente formar na cabeça. O que vocês vão fazer com tudo isso que está sendo servido a vocês? Axé, muito obrigado. Tem essa questão que surgiu no paralelo, que o Mo levantou, de sair um documento. Como isso é uma questão de improviso, se a gente não se colocar diante disso para buscar uma solução, passa batido. Mas, então, o pessoal da organização podia pensar que instrumentos a gente tem para experimentar ver se essa proposta é execuível, inclusive se é de consenso de todo mundo aqui. Registrando a presença de Badá, do bloco Garoto Eu Vou Pra Califórnia, que é um grupo de afoxé, não é isso? De carnaval. Bloco Garoto Eu Vou Pra Califórnia. E quem se candidata a palavra agora? Ok. Acho que todos se levantaram, vou levantar também. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mapuiú para quem é de Mapuiú. Cojundiô para quem é Cojundiô. Bussalê para quem é de Bussalê. Calofé para quem é de Calofé. E salve Maria. E boa noite a todos aqui presentes. Para mim, é uma responsabilidade muito grande do que eu vou falar aqui agora. E eu fui convidado para poder falar do primeiro afoxé de Belo Horizonte. O primeiro afoxé de Belo Horizonte ele surgiu no ano de 1982. Então, por uma conversa pela nossa matriarca e coreógrafa bailarina Marlene Silva, com a finada dona Oneida de Oliveira, mãe Gigi, a digina dela era Gigi Assu, filho do finado Oloso.
teve uma conversa entre elas, e essa conversa foi reunindo pessoas que tinham um envolvimento político dentro da cidade naquela época, que era uma época complexa, era uma época onde o país estava saindo do processo ditatorial, né? Ainda tinha esses resquícios que não podiam fazer muito, e ali um grupo tirou sua comissão, foi até Salvador e foi buscar o que é o afoxé. Então eu vou citar para vocês, com a responsabilidade, desculpa, mestre, o que eu vou dizer agora, eu vou ter que ler para vocês entenderem o que é a palavra afoxé. Você sabe o que representa essa palavra afoxé? Então vamos lá. Bem resumido. A palavra afoxé é uma palavra mágica. Palavra que produz encantamento, que faz acontecer. Antigamente, no século passado, os afoxés na Bahia constituíam grupos negros que trocavam palavras, força, provocando alegria, energizando as pessoas que praticavam festas por troca de desafios, estimulados a capacidade de pensar e a sensibilidade de sentir, para liberar humanamente as emoções. Quer dizer, o afoxé ele nasce dentro de um processo onde a discriminação, o racismo já imperava naquela época com mais eficácia. Então, quando os negros na Bahia iam para o afoxé, eu me recordo que a dona Gigi, a Gigi Assu, quando ela voltou de Salvador, ela nos falava assim: gente, eu estou encantado com Salvador. E ela era mulher, ela era mãe de, eu me recordo, quantos filhos, era mais de 10 filhos que ela tinha. E ela dizia para o marido dela assim: chega lá, chegou a afoxé, não encosta em mim, que agora eu sou uma mulher. Não sou sua mulher, eu sou mulher de todos agora. Então ela falava comigo assim: olha, rapaz, ela assim, Catu, eu falei assim: olha, no carnaval é a maior caricatura, tem folia. Estou vestindo a minha verdadeira carapuça, porque eu não sou essa santa, que as pessoas estão muito filhas, não. Eu gosto de ser aquela mulher da rua. A gente ria muito, que ela era muito eficaz, muito rigorosa, muito brava. E o afoxé, ele perdurou-se no período de 83, foi o primeiro ano que ele saiu. Ele foi, pela coordenação de Dona Gigi, foi até 1987. Não, eu me desculpo. Datas é complicado. É isso mesmo, período de 87. Motivo pelo qual a dona Oneida, ela adoeceu, teve um problema cancerígeno, o qual, no ano seguinte, ela acabou falecendo. Assumiu o afoxé Márcio Valeriano, bailarino, coreógrafo, também ligado nascido, aprendeu, né, com a Marlene Silva e Dona Oneida. Então ele deu sequência naquela época ao afoxé. E eu gostaria também, se a mesa me permitir, citar alguns nomes aqui que hoje não se faz presente mais. Eu acho que a gente tem que lembrar esses nomes, que muitos aqui não existem mais, que compôs aquela diretoria, a primeira diretoria do afoxé, 36 anos atrás. Que foi a Dona Oneida, que não se faz presente mais. O vice-presidente foi Dalmir Francisco, professor Dalmir Francisco, da Universidade Federal, me parece que já aposentado, né? Faleceu? Nem sabia, tá vendo? Raimundo Luiz de Oliveira também faleceu, que era o marido de Dona Oneida. Carlos José Bastos é o Carlinhos Gauchon, também foi um dos que ajudou a fundar o afoxé naquela época. Nós tínhamos o tesoureiro José Carlos, primeiro secretário Elizabeth Rosa de Jesus, e parece que ela faleceu também. A segunda secretária Maria Silva Cruz. O conselho fiscal é composto por 5 membros: Marcos A. Pimenta Carvalho, Rômulo Alvim Siqueira, que era o delegado de polícia na época, José Afonso Braga, Eugênia Dias Gonçalves também, que foi uma professora, me parece que foi da educação, não foi? Professora da Escola de Educação, professora Maria Eugênia, que era uma porra louca, era loucona mesmo, era gente boa. Lá da casa do também da casa do Anjo. E tinha o Glaucio Vieira Vale, que parece também que falecido, não sei. E quando se fala
Eu vou acabar de concluir o que eu preciso falar para encerrar minha fala. No ano de 88, por dona Oneida estar muito doentada, criou-se então formou-se uma nova diretoria também que já não está composta, muitos não existem mais. E eu vou citar um fato aqui dentro dessa diretoria que eu acho interessante para os futuros afoxés que vierem para Belo Horizonte. Essa diretoria foi composta em 88 por Márcio Valeriano como presidente, o Raimundo de Oliveira, falecido também, vice-presidente, primeiro secretário Dalmir Francisco, a segunda secretária Valdete de Souza, que era uma ativista política do MU naquela época, primeiro tesoureiro João Eustáquio dos Reis, o famigerado, para quem conheceu no meio político, segundo titular Reinaldo Alves Avelar de Oliveira e suplente Rosileide da Graça de Oliveira. E o mais importante é a questão que eu vou colocar agora. O afoxé, ele é religioso, ele não é só folclórico. Então, naquela época, por orientação dos mais velhos, do povo de Grande, do Alaqueto, o Lobum e outros mais, criou-se naquele período, naquela época, o Conselho Religioso do Afoxé. E o Conselho Religioso era composto por Sr. Carlos José Bastos, o Carlinhos Gaúcho. E por mim, Hélio Valeriano de Souza, naquela época também, que já era feito no Santo, e Medina já era Catuembá. Então, a gente entende-se que, popularmente dizendo, afoxé, gostaria que o senhor não corrigisse se eu estiver errado, seria uma festa simbólica de Exu na rua, onde se traz toda energia e todo mundo busca a necessidade de extravasar, porque o negro, principalmente o negro, ele só consegue elevar a sua necessidade de lazer é quando está no nosso meio, ele se sente bem, porque o nosso meio não tem discriminação de um para com o outro, todos nós somos iguais. E, para terminar minha fala, foi dito a questão política, foi dita a questão de racismo, e creio eu que sirva de exemplo essas orientações na qual eu estou deixando. Por quê? Porque tudo isso foi numa época muito complicada, uma época onde a polícia encostava você: o que você está fazendo com essa roupa? Onde você vai? Uma época onde nós tivemos que ter vários acordos com a prefeitura, com o policiamento, porque o afoxé, naquela época, colocava era 100 crianças na avenida, mas tudo com autorização. E era dividido alas. E aqui também conseguimos, viu? Conseguimos trazer para dentro do afoxé as casas mais respeitadas de Belo Horizonte. Uma das casas, as casas mais respeitadas, os pais de santos, zeladores, tapetes de jinquis, todos vieram conosco para a avenida naquela época. Então eu acho que estamos faltando fazer esse resgate novamente. Buscar o nosso povo neste período que está lá dentro para trazer o nosso povo para a rua. Viu, gente? Agradeço a mesa. Uma boa noite a todos. Andréia, muito obrigado, tá? Registramos a presença do Jefferson, do Samba da Meia-Noite. Muito obrigado pela presença. Nós estamos indo relativamente bem com o tempo, tem pessoas na mesa que ainda não se manifestaram, mas também não está existindo debate de discordâncias. O Moa falava já hoje de manhã que as práticas afro são todas inclusivas, né? E nem debate, nem o bicho pegar aqui não vai ter, Moa, porque nós estamos todos na mesma fita e está indo bem. Quem quer usar a palavra ainda não usou? Tem que falar, né? A bênção e a licença aos mais velhos, aos mais novos, salve Maria, viva Nossa Senhora do Rosário. Meu nome é Danilo, sou do Candomblé da Serra do Cipó. E até agora eu estava sentado aqui perguntando o que eu estou fazendo nessa mesa.
com tanta gente, com tanta autoridade, com tanta gente de respeito também que está aqui nos escutando. Mas o Mo falou uma palavra que ele escutou na infância dele, que foi escolha. E eu tenho que aceitar que eu fui escolhido para estar aqui e representar o meu quilombo, a minha resistência, a minha história, a minha raiz. E eu fui escolhido para aprender aqui hoje algo que eu sempre ouvi a vida inteira lá no açude, que a nossa raiz é o candombe, que é arte, cultura e fé. E minha avó, Dona Mercê, sempre falou, fazer o bem sem olhar a quem, e nunca fazer o mal a ninguém. E eu caminhei com esse fazer o bem sem olhar a quem na cabeça, mas nunca tinha entendido o que ela quis dizer. E hoje aqui eu aprendi que esse fazer o bem sem olhar a quem não é deixar de ser bobo, não é aceitar o racismo, não é ser tolerante, né? Que eu aprendi hoje que a gente deve nos respeitar primeiramente e ir para a luta. E até queria saudar também a presença de uma pessoa que estava aqui representando o povo indígena, que são os verdadeiros donos dessa terra, e está junto com nós aqui até hoje na luta, na resistência, desde a primeira vez que pisamos aqui. E eu acho que a gente também não pode esquecer isso, principalmente quando a senhora citou sobre a união, né? A gente devemos unir todos os povos, todos os terreiros, e também não esquecer do povo indígena também. E para finalizar, assim, que eu estou bastante nervoso de estar nessa mesa aqui, para finalizar, eu vou falar uma coisa para todas as lutas, né? Tanto especismo, sexismo, todas. Não vamos tornar a nossa luta uma moda. Vamos lutar de verdade. Porque se tornar moda, as pessoas que sempre nos oprimiu vai tomar conta, e é isso que está acontecendo com os funk, com os terreiros, porque está se tornando uma moda e isso é perigoso. E eu falo isso com um pouco de autoridade, porque isso aconteceu no meu quilombo uma vez. A gente começou a permitir que se tornasse uma moda a nossa tradição e quase perdemos as nossas raízes. Mas graças a Deus, com nossa história, com o ensinamento dos mais velhos, nós jovens acordamos enquanto antes, assim, o mais rápido possível. E é isso. Agradecer a Lu, mais uma vez, obrigado pela responsabilidade e por estar aqui. E axé. Obrigado. Nós vamos ter uma palavra livre daqui a pouco, claro que dentro do tempo assim, mas não pode deixar de agradecer o povo dos bastidores, e a Ana Maria, a Lídia, a Janaína, o Chicão, o Moisés, e tem mais aí. Tim, a Lu. Isso, é o pessoal dos bastidores, que é o pessoal que segura mesmo, então estamos agradecendo.